é o nosso Senhor, amém? Paz do Senhor à igreja. Abra sua Bíblia no livro do Gênesis, capítulo de número 22. No livro do Gênesis, capítulo de número 22, estaremos lendo até o versículo, do versículo de número 1 até o versículo de número 13, amém? Já está projetado ali, eu vou ler, a igreja acompanhe. Diz assim a palavra do Senhor: E aconteceu, depois destas coisas, que tentou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse: Eis-me aqui. E disse: Toma agora o teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e albardou o seu jumento, e tomou consigo 2 dos seus moços, e Isaque, seu filho. E fendeu lenha para o holocausto, e levantou-se, e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão seus olhos, e viu o lugar de longe. E disse Abraão aos moços: Ficai-vos aqui. A igreja pode repetir essa expressão: ficai-vos aqui. 1, 2, 3. Amém. Ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto, e pô-la sobre Isaque, seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: Meu pai. E ele disse: Eis-me aqui, meu filho. E ele disse: Eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro. Deus proverá para si o quê? Para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. E vieram ao lugar que Deus lhes dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor bradou desde os céus, e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. Então disse: Não estendais a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, teu único filho. Então levantou Abraão os seus olhos, e eis um carneiro. O que ele viu? Amém. Detrás dele, travado pelas suas pontas num mato. E foi Abraão, e tomou o carneiro, e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Amém. Feche os teus olhos, vamos orar. Espírito Santo de Deus, obrigado, Jesus, por esta noite, porque, meu Deus, o Senhor nos permitiu estar na tua casa durante toda esta semana, e neste domingo, Deus, o Senhor nos oportuniza mais uma vez cultuar ao Senhor. Pai, eu te peço, Deus, nós clamamos ao Senhor, que o Senhor fale conosco nesta noite, através da tua palavra, em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem sentar. Glória a Deus. Eu preguei sobre Abraão no livro do Gênesis, no capítulo de número 12, há uns dias atrás. Abraão era alguém que ouvia e fazia. Abraão não titubeava quando Deus o chamava. Desde quando Deus encontrou Abraão a primeira vez, Deus chamou Abraão, Abraão levantou e foi. Nós falamos sobre isso aqui com a igreja. Quando Deus nos chama, quando Deus nos incumbe, nós devemos levantar e ir. Eu creio que o ano de 2022 é um ano para nós nos levantarmos espiritualmente e cumprirmos o chamado que Deus colocou nas nossas mãos. O Tiago falou aqui no culto da virada sobre o corpo que não se movimenta, ele atrofia. O corpo que não se movimenta, atrofia porque ele não exerce o músculo que ele tem para exercer.
Nós, no âmbito espiritual, também vivemos essa mesma realidade. Se nós não exercemos aquilo que Deus nos entregou, a sua palavra, a oração, o nosso serviço, nós atrofiamos espiritualmente. Então Abraão é alguém que ouve a voz de Deus, se levanta e vai para onde Deus o chamou, para onde Deus determinou, para onde Deus o instruiu ir. Abraão não é alguém que fica procurando questionar, ou não é alguém que fica perguntando como vai ser feito. Abraão não fica procurando explicações, ou consequências, ou por onde vai ser. Deus simplesmente fala e ele vai. Deus entregou a Abraão uma promessa, e Abraão caminha nessa promessa. Abraão não enxerga caminho na promessa, mas ele enxerga a promessa, presbítero Omar. Abraão não enxerga por onde a promessa vai ser feita. Tanto é que no livro do Gênesis, no capítulo 15, quando Deus diz: Abraão, você vai herdar essa terra, você vai ser pai de uma grande nação, a tua descendência será como as estrelas do céu. Abraão pergunta para o Senhor: Senhor, como é que hei de herdar tudo isso? Porque Abraão não sabe como vai ser, mas ele sabe que algo vai ser feito. O que vai acontecer na vida de Abraão? A promessa que Deus entregou. Abraão caminha pela promessa. Abraão não caminha pelo chão da promessa, porque o chão da promessa ele não enxerga, porque ele sequer tem um filho para poder viver a promessa que Deus entregou. Mas ele tem a promessa, e é pela promessa, é pela palavra de Deus que ele caminha. Nós precisamos entender esse princípio. Aprendemos sobre o princípio está na palavra. Nós não precisamos procurar enxergar por onde caminharemos. Nós caminhamos pela palavra. A palavra, por muitas vezes, vai nos guiar por caminhos que nós não enxergamos, mas nós precisamos continuar retos, porque a palavra nos garante o destino final, que é a presença de Cristo Jesus. Nós lemos no Gênesis, no capítulo 22, agora, sobre um episódio, um dos mais conhecidos da Bíblia. Aqui há uma tipologia de Cristo, quando Deus chama Abraão para sacrificar seu filho, para entregar o seu filho como oferta, como holocausto, como oferta de adoração ao Senhor. E o texto começa dizendo que depois destas coisas, que coisas? Muita coisa aconteceu antes. Abraão é chamado em Gênesis 12, Abraão sacrifica em Gênesis 15, e em Gênesis 21, no versículo 33, a Bíblia diz que plantou um bosque em Berseba e invocou lá o nome do Senhor. A Bíblia diz, logo antes do sacrifício de Isaac, que Abraão plantou alguma coisa. Abraão plantou um bosque de árvores, de alguma coisa, evangelista Johnny, para frutificar no lugar em que ele estava. Então ele planta muitas árvores naquele bosque. E quando ele chega no Gênesis 22, Deus o chama. Deus aparece diante dele, presbítero Carlos Prel, para chamá-lo novamente para uma grande obra, uma obra que era sacrificar o seu filho. Quando Deus o chama, Abraão não pergunta. A Bíblia é muito clara de que quando Deus chama Abraão, Abraão simplesmente se prepara. E nós vemos Abraão se preparando. A partir do versículo de número 3, ele vai dizer: levantou-se Abraão pela madrugada, albardou seu jumento, tomou consigo seus moços, os seus filhos, fendeu a lenha para o holocausto, e levantou-se e foi. Então a primeira coisa que eu entendo na vida do chamado de Abraão, no caminho da promessa, no caminho de viver um dos episódios mais lindos, um dos milagres, uma das histórias mais maravilhosas da Bíblia, Abraão, primeiro, antes de ir, Abraão se prepara. Antes de ir, Abraão planta um bosque que depois ele iria cortar essas árvores. Pastor Denis, ele iria cortar as árvores do bosque que ele plantou, porque essas árvores seriam as lenhas que ele utilizaria para adoração. Então, antes de sair, antes de caminhar, antes de fazer todas estas coisas, Abraão se prepara. É a mesma coisa que nós precisamos entender. Às vezes estamos vindo ao culto, entregar o nosso culto ao Senhor, e chegamos aqui pensando que tudo vai fluir do musical, que tudo vai fluir do pregador, que tudo vai fluir dos obreiros, e às vezes quando não recebemos, ou sentimos que não recebemos, procuramos justificar, procuramos culpados, sendo que na verdade somos nós que não trouxemos o nosso culto de casa, preparados para entregar ao Senhor nesse lugar. Aqui neste ambiente nós não viemos receber, nós viemos entregar o que nós trouxemos de casa, para entregar aqui neste lugar. Abraão
Abraão, antes de ir cultuar a Deus, ele se prepara em casa, ele reúne os seus moços, ele reúne o seu filho, ele começa a cortar lenha, e a Bíblia diz, outras traduções falam, bem cedo pela madrugada. Então de madrugada ele está cortando a lenha, para preparar o culto ao Senhor. Repare que enquanto ele corta a lenha, as pessoas não enxergam, ninguém está vendo Abraão cortando lenha, porque lenha é trabalho, lenha é matéria-prima para muitas coisas, e nós sabemos que matéria-prima também na Bíblia fala sobre a palavra. Então o trabalho que Abraão faz cortando lenha, não está visível a muitas pessoas, mas está visível perante Deus. Por quê? Porque enquanto os outros ainda estão dormindo, Abraão está cortando lenha, preparando o seu culto ao Senhor. Enquanto muitos de nós estamos nos arrumando em casa, o musical já está aqui cortando lenha, ensaiando. Enquanto muitos de nós estamos em casa nos arrumando, o conselho diaconal já está aqui na igreja cortando lenha. Como assim, irmão Lucas? Organizando tudo para nós. O que é isso? Trabalho ao Senhor. Então Abraão, antes de ir, ele corta a lenha, ele prepara a lenha, e durante a caminhada de 3 dias, Abraão caminha, sem saber para onde ia, sabendo quem o direciona, mas ele não sabe o destino. Como foi em Gênesis 12, é em Gênesis 22. Abraão não sabe para onde vai, mas ele sabe quem o guia. Ele não sabe onde vai ser o lugar da adoração, mas ele sabe quem está guiando ele. E durante essa caminhada eu entendo aqui 2 coisas. Primeiro, fé perseverante. Nós precisamos perseverar na nossa caminhada. Nós precisamos insistir, orar, buscar, precisamos perseverar. Nós não podemos nos deixar abalar ou parar a caminhada por poucas coisas que acontecem no caminho. Nós teremos aflições, teremos dificuldades, teremos problemas, mas a fé está aqui para nos manter de pé. A palavra nos mantém de pé, porque ele é o nosso alimento. Quando nos alimentamos da palavra, a nossa fé é fortalecida e caminhamos em Cristo, perseverando, caindo às vezes, falhando, afundando como Pedro afunda, mas quando estamos em Cristo, temos uma mão para nos levantar e sair do meio dessa tempestade, porque estamos em Cristo Jesus. A segunda coisa que eu entendo durante essa caminhada, que além de Abraão ter perseverança, ele teve que filtrar as coisas que ele ouvia. Porque, irmãos, eu tenho plena convicção, ou entendo que durante toda a noite, na primeira noite que ele se deita ou para com seus moços, com Isaac, e prepara sua tenda no meio do deserto, alguém pode chegar para ele e falar assim: Abraão, deixa eu te falar, nós caminhamos um dia inteiro já, Abraão. Onde é que nós vamos adorar? Você não acha que aqui está bom não, Abraão? Que tal a gente parar a caminhada, Denis, agora? Que tal a gente descansar um pouquinho? Abraão, você não acha que já está muito longe de casa? Caminhamos um dia inteiro de caminhada no deserto. Não está bom para parar? Eu creio que Abraão fala assim: bem, Deus ainda não falou nada, então eu vou perseverar. Então durante o outro dia eles se levantam, logo pela madrugada, irmão Adilécio, e começam a caminhar novamente. E durante a caminhada, talvez alguém chega na hora do almoço, eles param para comer. Na hora do almoço alguém fala assim: e aí, Abraão, nós estamos meio cansados. Abraão, você não acha que está bom? Olha o tanto de monte aqui, Abraão, você não acha que está bom para adorar aqui não? Vamos parar um pouquinho. E Abraão diz: nós precisamos perseverar, nós precisamos continuar a caminhada. E aí chega a noite do segundo dia, Elvi, e eu imagino que novamente alguém chega diante dele, assim, lá naquela barraca, naquela tenda, e fala assim: Abraão, nós estamos muito cansados, Senhor. Olha aqui, chefe, nós estamos bem cansados. Que tal nós dar uma parada? Você está vendo não, Abraão, um monte de monte aqui para a gente adorar? Por que a gente não para e faz do jeito que está aqui mesmo? Por que a gente não entrega adoração nesse lugar aqui mesmo? Por que nós não paramos a caminhada? Vamos fazer dessa forma, vamos fazer desse jeito, vamos fazer nesse lugar. Mas Abraão está dizendo: eu não vou parar aqui, porque Deus não me revelou o lugar ainda. Ele mandou eu caminhar até um monte que Ele me revelaria. Às vezes nós podemos estar como esses moços, caminhando e no meio da caminhada querendo parar porque estamos cansados, caminhando e no meio da caminhada querendo parar porque
porque não enxergamos os caminhos, não enxergamos os trajetos de Deus. Mas eu quero te falar uma coisa, como homem de Deus na sua vida nesta noite, a palavra que Deus trouxe ao meu coração é esta: continue caminhando até Deus lhe mostrar o lugar da sua parada, até Deus lhe mostrar o lugar da sua promessa. Não é para parar no meio do caminho, é para perseverar. E cuidado com o que você ouve, porque tem gente que ouve alguma coisa de alguém que quer parar no meio da caminhada. Mas Abraão, embora estivesse ouvindo algo dos seus servos, dos seus moços, ele se levanta e diz: eu não vou dar bola para o que vocês estão falando, porque eu estou ouvindo a voz de Deus no meu coração, que me manda permanecer e continuar a minha caminhada. Quando nós chegamos agora no versículo de número 5, a Bíblia diz que no terceiro dia Abraão está diante de um monte. Abraão olha esse monte e Deus fala: Abraão, é aqui, você chegou no lugar, é a sua hora, esse é o momento, para que agora e sobe com o menino para cultuar a mim e me adorar. Abraão está com a promessa que é Isaque. Isaque é a promessa: farei de ti uma grande nação, a tua descendência será como as estrelas do céu. Gênesis 12. Gênesis 15, a tua descendência será como as estrelas do céu e como a areia do mar. Então Abraão, a tua descendência virá por Isaque. Isaque é a sua promessa. E aí no versículo 5 a Bíblia é muito clara ao dizer: e disse Abraão aos seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço subiremos. Porque, irmãos, tem coisas na vida que nós precisamos deixar no pé do monte. Tem gente que nós precisamos deixar no meio da caminhada. Tem práticas e costumes que nós precisamos deixar no meio da caminhada. Tem gente que está no pé do monte da adoração, do culto, da entrega ao Senhor, mas não quer subir porque não quer largar os moços, não quer largar os meninos. Talvez os meninos falavam para Abraão assim: Abraão, nós caminhamos com você 3 dias, Abraão, por que a gente não sobe junto? E Abraão deve ter respondido: não, porque a promessa é para mim e para o meu filho. Agora eu preciso subir e sacrificar. Agora é o momento meu com Deus. Eu sei que vocês me ajudaram, mas agora é o momento meu com Deus. Não dá mais para eu ficar com vocês carregando minhas coisas, com vocês me ajudando em tudo, com vocês me dando comida toda hora, com vocês me sustentando. Agora é o momento meu e Deus. Eu vou subir com o menino, que é a promessa. Eu vou subir este monte, mas vocês precisam ficar aí. Durante a caminhada da promessa, nós precisamos deixar algumas coisas para trás. Nós precisamos recusar algumas coisas e deixar algumas coisas, e às vezes até pessoas no pé do monte. Às vezes eu e você podemos estar na situação de Abraão, diante do monte da promessa, diante da glória de Deus na nossa vida, mas a gente não quer subir, porque o monte da promessa cada um sobe sozinho com Deus, tem a sua experiência individual com Deus, mas não queremos deixar muitas coisas. Eu anotei algumas coisas aqui. Por exemplo, Noé deixou as pessoas do pecado para viver o caminho dele com Deus. Moisés precisou deixar o palácio para poder viver a promessa dele com Deus. Abraão precisou deixar a sua casa, precisou deixar os moços para viver a promessa dele com Deus. José precisou deixar a sua família para poder se cumprir o propósito de Deus na vida dele. Daniel deixou de se alimentar com o manjar do rei para poder testemunhar a glória de Deus na Babilônia. Davi precisou deixar a sua vida tranquila de pastor e viver como fugitivo, mesmo sendo ungido, para poder viver a promessa de Deus. João Batista precisou deixar a sua família, Lucas capítulo 1, verso 80, para habitar nos desertos por 30 anos. Os discípulos precisaram deixar tudo, ou seja, nós precisamos deixar algumas coisas no pé do monte, para podermos subir e vivermos a presença de Deus na nossa vida. O que nós fizemos, o que aconteceu em 2021 que nós precisamos deixar de lado? No culto da virada nós falamos, precisamos exercitar o nosso corpo, e quando exercitamos o nosso corpo, ele se enrijece, ele cria força. E durante o ano de 2021 nós exercitamos muitas coisas. Talvez você exercitou muito a sua vida estudantil,
Talvez você se exercitou muito na sua vida pessoal. Talvez você se exercitou muito na sua vida profissional. Talvez você se exercitou muito na sua vida sentimental. Mas eu penso que o ano de 2021 é o ano de subirmos o monte, de 2022 é o ano de subirmos o monte da promessa de Deus. Quando subimos o monte da promessa de Deus, nós precisamos compreender que buscar o reino de Deus, em primeiro lugar, é o que nós precisamos trilhar. Então nós precisamos deixar algumas coisas neste caminho. Todavia, nós não podemos deixar o Senhor no pé do monte. Porque durante a caminhada, nós queremos subir. Nós queremos deixar Cristo lá embaixo. A gente quer viver uma vida nossa. E foi falado aqui ontem sobre entregar os nossos sonhos e depositar nele, para viver os sonhos dele para conosco. Corremos atrás dos nossos sonhos, dos nossos objetivos, dos nossos projetos, e ao invés de deixarmos coisas no pé do monte, começamos a deixar a vontade de Deus no pé do monte, para subirmos sozinhos, sem a promessa do Senhor na nossa vida. Abraão, todavia, deixou os moços, que não poderiam lhe ajudar lá em cima, e ele subiu com a promessa Isaque, porque Isaque é o fruto da promessa, é lá que ele vai entregar a promessa, o sonho dele. Repare que o que nós estamos falando aqui, é quando Abraão pega o sonho dele, que é Isaque, e decide, eu vou entregar o meu sonho ao Senhor. E quando ele chega lá em cima, Deus diz, Abraão, porque você entregou o seu sonho a mim, eu devolvo ele para você, e a sua promessa, a promessa que eu fiz na sua vida, ela vai se cumprir através da vida de Isaque. Então uma reflexão para nós, o que devemos deixar para trás, do ano de 2021 para o ano de 2022. Quando Abraão decide deixar esses moços no pé do monte, agora ele começa a subir o monte, só ele e seu filho Isaque. E quando ele está subindo no pé do monte, quando ele está subindo o monte já, está indo ele e Isaque. Isaque começa a fazer perguntas para o seu pai, uma pergunta como todo filho gosta de fazer. E talvez Isaque começa a se questionar e dizer assim, pai, eu estou vendo que nós estamos indo ali adorar o Senhor, né? O Deus Todo-Poderoso, o Deus que te chamou, o Deus que te tirou da terra do meu avô. E eu estou vendo que o Senhor está carregando lenha. Eu estou vendo, pai, que o Senhor está carregando a matéria-prima do sacrifício. A lenha que faz o fogo permanecer aceso. Pai, então imagino que o Senhor trabalhou para que nós pudéssemos ter esta lenha. E Abraão diz, meu filho, se vou subir o monte do Senhor para adorá-lo, eu preciso ter lenha para acender o fogo na presença de Deus. Deus nos chama para buscar a nossa lenha este ano. Abraão tem lenha, porque ele plantou o seu bosque no capítulo 21, e agora ele tem lenha, e ele tem lenha porque de madrugada, bem cedo, como o versículo falou, bem cedo de madrugada, ele ficou trabalhando, enquanto a família está dormindo, descansando, Abraão está lá, preparando a lenha, Por que o moço não sobe com Abraão? Porque o moço não corta lenha, quem corta lenha é Abraão. Tem gente que quer subir, irmão, na sombra da promessa de outras pessoas, mas Deus está nos chamando, corta a sua lenha a partir de hoje. Lucas, corta a sua lenha, trabalha ao Senhor, se entrega a Deus. Nós precisamos de lenha para subir ao altar do Senhor. Não vamos ter como entregar algo ao Senhor, se não tivermos a lenha que acende o fogo da oferta, o fogo da adoração. Então Isaque diz, meu pai, o Senhor está carregando lenha. E Abraão responde, meu filho, eu tenho lenha porque eu trabalhei para ter essa lenha. Eu tenho lenha porque enquanto você dormia, eu preparava a lenha do sacrifício. É por isso que nós estamos subindo o monte, porque enquanto você descansava, eu estava preparando o nosso culto, eu estava ofertando para o nosso culto, eu estava entregando a minha vida para viver um culto ao Senhor. Eu tenho lenha cortada desde cedo para poder subir ao monte do Senhor. A lenha era usada para manter o fogo do sacrifício aceso. A lenha simboliza uma vida de oração, e a oração que mantém acesa a chama do Espírito Santo em nossas vidas. Nós precisamos ter lenha.
Talvez nós temos muita lenha em muitas áreas da nossa vida, mas como está a nossa lenha para o Senhor? Para oferecer o nosso culto ao Senhor, o nosso sacrifício ao Senhor, a nossa entrega ao Senhor. É tempo de buscarmos a lenha, o trabalho a Deus, o trabalho ao Senhor, para subir o monte da promessa, para subir o monte do milagre, para subir o monte da adoração. Além da lenha, Isaac pergunta assim: tá bom, meu pai, eu também estou vendo que nós temos fogo, e o fogo simboliza muitas coisas na Bíblia. Eu quero destacar aqui que o fogo simboliza o fogo da presença do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Quando novos convertidos vivíamos o primeiro amor, nós críamos no sobrenatural de Deus, nós críamos nos milagres, nós críamos nas revelações. Eu fui acostumado, evangelista Heriberto, pastor Heriberto, de no meio do culto, o pastor está pregando, o ministro está pregando, e tudo aquilo que ele falava, eu cria para a minha vida, e falava assim: eu recebo, Senhor, eu creio nessa palavra. Eu estava falando com um amigo esses dias, e com vários irmãos durante o ano de 2021, sobre a importância de ainda crermos no poder sobrenatural do Espírito Santo de Deus. Falei muito sobre isso ali na EBD. Quando sua esposa estiver ruim, quando a sua família estiver doente, primeira coisa, antes de buscar solução humana, estende a sua mão na sua casa, coloca a sua mão sobre sua esposa para orar, creia no poder do milagre. Mas irmão Lucas, e se não acontecer nada? Amém, nós exercemos a nossa fé, não foi da vontade de Deus naquele momento, mas nós ainda precisamos voltar a ter o fogo do Espírito Santo na nossa vida. Nós podemos ter muito conhecimento teológico, nós podemos ter muita estrutura física, que maravilha, que coisa linda, mas o fogo que arde no nosso coração, aquele fogo que aquece o nosso pulmão, aquela vontade de chorar no meio do louvor, derramarmos em pranto ao Senhor, aquilo não pode se apagar da nossa vida. O fogo do Espírito Santo precisa estar aceso em nós. Acontece que com o passar do tempo nós vamos subindo, e talvez por causa da vaidade, por causa da vergonha de quem está do lado, ou talvez por causa da dúvida, por causa da incerteza, das verdades que a palavra de Deus já ministrou em nosso favor, as verdades que a palavra de Deus já ministrou, aqueles que creem, os sinais o acompanharão. Nós deixamos de acreditar nessas verdades. Eu lembro que um dia desse eu estava conversando com o irmão e falando sobre as coisas óbvias e verdadeiras que nós deixamos de vivenciar. Deixamos de vivenciar a verdade de que Jesus salva, deixamos de vivenciar a verdade de que Jesus liberta, deixamos de vivenciar a verdade de que Jesus cura, deixamos de vivenciar a verdade de que uma oração pode muito em seus efeitos, deixamos de vivenciar a verdade de que a fé, se tivermos fé, nós podemos transportar um monte de um lado para o outro. Isso é o que acontece quando deixamos o fogo do Espírito Santo sem subir o monte da adoração. Então Deus me trouxe aqui, ministrou ao meu coração sobre isso. Nós precisamos voltar a crer no poder e na manifestação do Espírito Santo de Deus ainda neste tempo. Há uma doutrina que cresce muito por aí dizendo que os dons do Espírito Santo cessaram ainda em Atos, que o Espírito Santo já não se manifesta hoje. Isso não existe. O Espírito Santo é vivo, ele está aqui, ele está aí no seu coração, ele está com você quando você chega na sua casa, ele está com você quando você ora e estende a sua mão sobre o seu quarto, sobre a sua sala, dizendo: Senhor, abençoa esta casa, que esta casa seja uma casa de milagre, seja uma casa onde a tua presença habite continuamente. Então nós precisamos ter o fogo. E nós chegamos aqui a um ponto, o versículo de número 7. Isaac pergunta: Pai, onde está o cordeiro para o holocausto? E no versículo 8, Abraão diz: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto. Abraão não tem cordeiro, Abraão não tem animal para ofertar, Abraão não tem nenhum animal para entregar, mas ele crê que Deus vai providenciar. Nós precisamos acreditar nisto. Talvez se fôssemos nos dias de hoje, Abraão poderia responder assim:
Meu filho, eu não sei. Talvez se chegar lá em cima pode ter alguma coisa, né? Talvez, vai que Deus providencia alguma coisa. Não. Abraão diz, meu filho, Deus vai. Se fôssemos nós nos dias de hoje, talvez se tivesse mais texto aqui, talvez Abraão falava assim, meu filho, eu creio que Deus vai providenciar o cordeiro para o sacrifício. Eu creio que Deus vai fazer alguma coisa, mas quando chegarmos lá, vai ter algo para ofertarmos ao Senhor. Eu quero chegar agora nessa parte final e falar sobre isto aqui. Sobre a importância de crermos na palavra de Deus e de sabermos que temos um Deus todo-poderoso conosco. O poder de profetizar, o poder de crer que Deus pode fazer todas as coisas. Eu falei aqui sobre a importância de crer no poder da oração. Abraão aqui não tem nada, mas ele crê que Deus vai providenciar algo. E no versículo de número 13, Deus providencia, não um cordeiro, mas a Bíblia diz que Deus providencia um carneiro. Abraão crê em um cordeiro, mas o anjo de Deus lhe manda um carneiro. E nós temos aqui uma grande diferença entre esses dois animais, porque quando observarmos os dois animais, nós vamos ver que o cordeiro é um animal menor, de até 2 anos de idade, e o cordeiro é um animal bem maior. E nós vamos lembrar que no Gênesis, no capítulo de número 15, quando Deus faz uma promessa a Abraão, Deus diz assim, Gênesis 15, versículo 9, toma-me uma bezerra de 3 anos, uma cabra de 3 anos, e um carneiro de 3 anos. Aquilo que Deus haveria de entregar para Abraão em Gênesis 22, Abraão já havia ofertado ao Senhor, já havia plantado ao Senhor, já havia entregue ao Senhor lá no Gênesis 15, antes mesmo de ter Isaac. Então Abraão sobe o pé do monte dizendo, Deus vai providenciar para si um cordeiro, Deus vai providenciar para si um cordeiro. E eu creio que Deus, olhando Abraão, falando com fé, dizendo, Abraão, eu tenho, não é um cordeiro para você, Denis, eu tenho um carneiro para você. Você pode estar pedindo um cordeiro, mas eu tenho um carneiro que é um animal muito maior, Abraão. Por mais que você sonhe, os meus sonhos são maiores do que os seus, Abraão. Por mais que você clame, Abraão, o que eu tenho para te dizer é maior do que o que você está pedindo, Abraão. Quem crê nesta palavra? Nós estamos pedindo muitas coisas, mas se você crê nisto, Deus tem algo maior do que pedimos a Ele. Tem uma outra coisa que eu aprendo aqui. Tudo que Deus começa, Ele já tem um resultado pronto, se nós caminharmos no caminho que Ele encaminhou para nós. Porque Deus já tinha um carneiro para Abraão, porque Deus já havia mandado Abraão entregar um carneiro lá em Gênesis 15, e agora em Gênesis 22, Deus já tem um carneiro para ele por causa disso. Abraão está crescendo com uma fé desse tamanho aqui, mas Deus está projetando para ele uma oferenda muito maior. É o que nós aprendemos aqui na Semana das Primícias. Quando nós entregamos os nossos sonhos ao Senhor, nós começaremos a viver os sonhos dele para nós. Eu posso falar uma coisa com muita fé: o que Deus sonha para você é muito maior do que aquilo que você deseja, do que aquilo que você projeta, do que aquilo que você sonha para a sua vida. Então às vezes nós estamos pedindo, Deus me dá um cordeirinho, Deus me dá um animalzinho. Tem gente que fala assim, Deus, eu quero só uma casinha, eu quero só uma coisinha, eu quero um ministériozinho, eu quero só uma oportunidadezinha. E Deus está falando, eu tenho algo maior para você, eu tenho uma promessa maior para você. Deixa de se angustiar com os seus sonhos, entrega-o para mim e aceita viver o meu projeto na sua vida. Porque o que eu tenho, você não consegue mensurar, você não consegue contabilizar o espaço que eu tenho na sua vida.
Então Abraão sobe, Deus vai providenciar um cordeiro, Deus vai providenciar um cordeiro, Deus vai providenciar um cordeiro, Deus vai providenciar um cordeiro. Eu penso que quando o menino perguntou e Abraão falou que Deus ia providenciar o cordeiro, eu penso que na mente dele, Abraão ficou assim: meu Deus, Deus providenciou um cordeiro, meu Deus, eu já falei para o meu filho, Senhor, não me deixa passar vergonha. Deus providenciou um cordeiro, Deus providenciou um cordeiro, e Abraão está clamando e subindo o monte, e talvez o filho assim: se meu pai falou, é porque vai ter. E Abraão dizendo: Deus providenciou um cordeiro, eu creio, Deus, que o Senhor vai ter um cordeiro, eu creio, Senhor, que o Senhor vai ter um cordeiro. E quando ele chega lá, Deus fala assim: Abraão, você queria um cordeiro, mas eu tenho uma coisa muito maior para entregar na sua mão. O carneiro, tudo o que Deus começa é porque Ele já preparou um final. Tudo o que Deus começou na sua vida, Ele já tem um final pronto, se eu e você vivermos na vontade dEle. Se coloque de pé nesta noite. Segunda-feira Deus plantou algo no meu coração. Segunda-feira, sentado bem aqui. Eu quero fazer com a igreja hoje. Está vendo suas mãos? Está vendo suas mãos? Mãos humanas. Mas saiba que é no corpo dessas mãos que habita o Espírito Santo. E Deus plantou no meu coração para falar à igreja nesta noite, de que você pode estender as suas mãos na sua casa e abençoar o seu lar. E Deus falou no meu coração que você pode estender as mãos sobre a sua família e abençoar a sua família. Às vezes a gente esquece desse princípio. Às vezes a gente esquece desse princípio de liberar palavras proféticas na nossa casa. E você pode estar olhando a sua mão e falar: mas a minha mão não tem nada. Mas Deus falou expressamente comigo. Lembro como se fosse hoje. Estava sentado aqui, o pastor Wesley pregando, já no final da pregação. E Deus falando: nós precisamos, os meus filhos precisam crer que eu ainda opero na oração. Não tenha medo de estender as suas mãos. E assim que eu cheguei em casa, nessa semana nós orando em casa, eu fiz isto. E falei: Senhor, abençoa minha casa, abençoa minha esposa, abençoa o meu lar, abençoa a nossa vida. Eu falava com um amigo ontem ou antes de ontem, a filha dele doente. E eu falei assim: antes de levar ela no médico, ora por ela. E aí ele orou à noite, e manhã cedo ele falou assim: Lucas, eu fiz isso, orei. E não é que ela amanheceu boa, eu falei: o poder está sobre a sua vida, você é o sacerdote da sua casa. Nós temos um Deus que nos ouve. O diabo quer tirar de nós essa autoridade, enchendo a nossa mente de muita coisa. Mas o poder de Deus ainda está aqui na palavra. Não tenha medo de chegar na sua casa hoje e dizer: Deus abençoa o meu lar, Deus abençoa minha esposa, Deus abençoa o meu marido, Senhor, abençoa o meu filho. Quando você chegar lá no seu trabalho amanhã: Deus abençoa o meu trabalho. O que Abraão fez? Abraão profetizou: Deus vai preparar para si um cordeiro, eu creio. E nós vamos orar.